Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Hebreus. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, e isto uma vez por todas obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Com efeito, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança, e assim aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naqueles tempos, Jesus Cristo disse aos judeus: quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus dá ouvido às palavras de Deus. Vós não dais ouvido por isto, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: não dizemos com razão que és um samaritano e que tens um demônio. Jesus respondeu: eu não tenho um demônio. Eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que a procura e que também julga. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porventura, tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. E, no entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu-o e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Tem somente alguns avisos. Lembramos as regras de modéstia para a Sagrada Comunhão. Para a Sagrada Comunhão é necessário ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões. Estar de jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão. Não ter pecado grave na consciência que não tenha sido confessado. E estar modestamente vestido, ou seja, com roupas que cubram ombros e joelhos, tudo entre os dois. Que não haja decotes. Que as roupas não sejam justas, que tenham mangas, e se houver transparências ou rendas nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro que não permita que haja transparência. Lembramos também que para comungar é necessário abrir a boca, exteriorizar um pouco a língua, apoiá-la sobre o lábio inferior. Não se fala amém, o padre é que fala amém ao dar a comunhão, e não mexer a cabeça, porque o padre, ao dar a comunhão, ele calcula o movimento próprio em função da distância da boca do fiel. E se o fiel se mexe, pode acontecer um acidente, da hóstia cair, ou alguma coisa um pouco mais complicada. Também lembramos que se as crianças fazem um pouco mais de barulho, depois de 2, talvez 3 vezes, pedindo para que elas se acalmem, sair com elas um pouco até que elas estejam um pouco mais calmas e voltar com elas assim que for possível, e assim manter o tanto quanto é possível o ambiente de recolhimento durante a missa. E finalmente lembramos que hoje, sendo o primeiro domingo do mês, após a missa, haverá a bênção dos objetos aqui ao lado, na varanda ao lado, na sala de catequese, mas pedimos que se guarde o silêncio, porque em seguida a missa haverá o ofício do rosário com o Santíssimo exposto. Também pedimos que ao final da missa não fiquem conversando em frente à capela, de modo a prejudicar
com o som das conversas, o ofício do rosário. Se vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e por isso não me ouvis, porque vós não sois de Deus. Caríssimos, hoje no Evangelho chegamos até uma ruptura total entre Jesus Cristo e os que o rejeitam. O Evangelho da missa termina dizendo que Jesus se escondeu e saiu do templo. Não é uma simples indicação factual. São João quer, de fato, por meio desta ação de Jesus Cristo, exprimir que a partir de agora não há mais tentativas de Jesus Cristo em mudar as disposições daqueles que o rejeitam e que o confrontam. Jesus Cristo se escondeu, não é mais visível para eles, e saiu do templo. Lembre-se, quando o templo de Salomão foi dedicado pelos sacerdotes, durante o governo de Salomão, é dito que Deus tomou posse do templo, se fez presente no templo e dele não saiu mais. E São João, que diz que Jesus Cristo era o Verbo e o Verbo era Deus, diz que agora Jesus Cristo, portanto Deus, sai do templo. A partir de agora, os dias do Antigo Testamento estão contados. Jesus Cristo não irá mais procurar mudar as disposições daqueles que o rejeitam. Eles já foram longe demais. Chegou-se a uma situação na qual já não há mais progresso possível. Os que se opõem a Jesus Cristo não o ouvem mais, e isso é definitivo. E por quê? Porque vós não sois de Deus. E é sobre isso que nós vamos fazer alguns desenvolvimentos um pouco maiores no sermão de hoje, sobre esse juízo de Jesus Cristo. Eles não ouvem as palavras de Deus, não acreditam nele, mesmo Jesus Cristo falando a verdade, porque eles não são de Deus. E não ouvir Jesus Cristo aqui, evidentemente, é sinônimo de não dar adesão da inteligência. Não simplesmente ouvir com os ouvidos, mas dar a adesão da inteligência. Não aderir com a inteligência o que Jesus Cristo ensina. Discordar de Jesus Cristo. Não estar de acordo com pelo menos essa ou aquela verdade que Jesus Cristo ensina. E a razão, a causa, é de que os que se opõem a ele não são de Deus. E nós sabemos o que Jesus Cristo quer dizer com isso. Eles não vivem uma vida conforme os mandamentos. Jesus Cristo, em outras ocasiões, disse que pelas suas tradições humanas eles tinham ofendido os mandamentos de Deus. Dedicavam uma coisa para Deus, então desrespeitavam pai e mãe, dizendo: não posso ajudar o senhor ou a senhora, porque isso aqui é de Deus. E assim, iam contra a lei de Deus, por meio de tradições humanas. Jesus Cristo falou também outras vezes: obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Eram pessoas que não tinham uma vida honesta, que não eram pessoas francas. Lembre-se, com frequência eles chegarão até Jesus Cristo e dirão: mestre, queremos que o Senhor nos esclareça. E era tudo com má intenção. Queriam não saber a verdade, mas através de uma resposta de Jesus Cristo, procurar alguma brecha para contestá-lo novamente, pegá-lo em contradição, em fraqueza de resposta, numa doutrina precária, e assim condená-lo diante dos outros. Eles não tinham vida honesta, não tinham retidão de intenção. Eram pessoas falsas. Por isso, lembre-se, Jesus Cristo escolherá os 12 apóstolos, não de pessoas que se destacavam em primeiro lugar por um grande conhecimento teológico, por erudição ou por inteligência. Ele escolherá os apóstolos dentre as pessoas honestas. Eram pessoas francas. A honestidade deles era tamanha que quando Jesus Cristo disser: um de vós me trairá, porque Jesus Cristo havia escolhido bem, mas Judas não soube aproveitar, eles dirão: Senhor, sou eu? Veja o grau de inocência. Tamanha honestidade de vida deles. Geralmente quem é honesto acaba
não percebendo quem tem malícia do lado. E Jesus Cristo aponta essa falta de vida honesta como a causa da não aceitação do que ele ensinava. Eles não aceitavam a verdade porque não eram de Deus. E não eram de Deus porque não praticavam o que pregavam. Tinham uma vida que não era conforme os mandamentos. E isso impedia essas pessoas de aderir a verdades. E é sobre isso que nós vamos desenvolver um pouco esse sermão. Por que isso acontece? Por que não ter uma vida franca e honesta impede de aderir à verdade? E como é que nós devemos nos precaver desse mal? Bem, Santo Tomás menciona vários modos de conhecer as coisas. Ele fala, por exemplo, de um conhecimento especulativo. É o estudo, leitura, reflexão, debates, conhecimento teórico, conhecimento especulativo. Speculum em latim quer dizer espelho. O espelho reflete a luz. Ela vai e volta. Um conhecimento especulativo é um conhecimento obtido por reflexão. Por estudo e reflexão a respeito do que se estudou. É um primeiro modo de conhecer. E essa é uma característica da alma. Ela é capaz de refletir sobre o que ela tem em si mesma. É diferente dos sentidos. O meu olho não consegue se enxergar a si mesmo, por si mesmo. No espelho ele vê a imagem dele, mas meu olho não se enxerga a si mesmo. Meu olfato não se sente a si mesmo. Meu paladar não se sente a si mesmo. Meu tato não se sente a si mesmo. Esse dedo sente outro dedo e vice-versa. Mas um dedo não é capaz de sentir a si mesmo. Ora, a matéria não é capaz de reflexão. O que é capaz de reflexão é o espírito, a alma imaterial. E essa é uma das provas de que nós temos alma além de matéria. De que nós temos capacidade de reflexão. E nós constatamos que matéria não reflete. Esse é um primeiro modo de conhecer. Um conhecimento especulativo. Por reflexão, por estudo, por debate. Há um segundo conhecimento, que São Tomás chama de conhecimento prático. É como nós costumamos dizer um ditado que é costurando que se aprende a costurar. Depois de uma outra aula teórica, agora é necessário costurar para aprender a costurar. É assim que nós vamos pegando a mão do negócio. Não basta só ter uma aula teórica com a melhor professora do mundo de costura. Agora é necessário fazer pontos. E no começo eles saem desajeitados, apertados demais, frouxos demais. O avesso sai mal feito. Mas é fazendo que se aprende a fazer. E assim também é com cozinha, assim é também dirigir carro, e assim também é examinar um paciente, quando se estuda medicina ou enfermagem. É um conhecimento prático. No começo, a moça, ao fazer um bolinho de arroz, fica pesando o bolinho de arroz, para que eles não fiquem saindo com um tamanho muito diferente. Depois de um certo tempo, de prática em prática, ela ganha uma espécie de memória muscular, por repetição de atos práticos. E ela então, só com o peso que ela tem na mão, ela joga um pouco de massa fora ou pega um pouco mais e faz bolinhos absolutamente iguais depois de um pouco de experiência. É capaz de fazer isso conversando no celular. É prática, um conhecimento prático. Mas existe também um outro modo de conhecimento. E é aqui que nós temos maior interesse hoje. Santo Tomás o chama de conhecimento por connaturalidade. Conhecimento de connaturalidade. E que eu, mas não somente eu, gostaria de chamar aqui de julgamento por inclinação. Nós fazemos um julgamento das coisas a partir de uma certa inclinação que eu tenho. E é isso que nos interessa hoje. São Tomás classifica o julgamento por inclinação, o conhecimento por connaturalidade, são sinônimos, dentre os modos de conhecer as coisas. E o que é esse julgamento por inclinação? Bem, vocês sabem, julgar significa dizer isso é ou não é. Certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto, que seja. Julgamento por inclinação é um julgamento pelo qual um homem virtuoso julga a respeito de um ato virtuoso. Uma pessoa virtuosa
habituada a fazer atos bons, quando ela vê um ato virtuoso, daquela mesma espécie da virtude que ela tem, ela fala, isso aqui está certo. Ela não estudou princípios de teologia moral ou de ética filosófica. Ela não leu um tratado de filosofia ou de ética ou de teologia moral. Mas por causa de um hábito bom que ela tem, ela julga da moralidade de um ato que ela vê em outra pessoa. E São Tomás vai tirar isso da ética de Aristóteles. Aristóteles fala sobre isso na ética dele, esse quinto evangelho. É brincadeira, mas é por aí. Não é um julgamento qualquer, é um julgamento a respeito da bondade ou da malícia de um ato, de uma pessoa. E nesse juízo de valor, os afetos têm um grande papel. Ao ver um ato, a respeito do qual é possível se pronunciar quanto ao valor moral daquilo, se aquele ato é bom ou mal, moralmente, está certo ou errado, é condenável ou louvável, nós temos uma reação afetiva diante daquilo. Nós definitivamente sentimos satisfação diante daquilo ou revolta. Nós sentimos alegria ou indignação. Nós experimentamos uma adequação ou uma não adequação daquilo a mim. Nós experimentamos, sentimos afetivamente que aquele ato se encaixa comigo, ou não. E isso me leva a fazer um juízo sobre aquilo. Uma pessoa que é franca no que fala, ao ver alguém que tem um discurso pouco claro, que esconde certas coisas que deveriam estar claras ali, ela sente indignação e revolta, não precisa ser grande, mas ela sente uma inadequação entre o que aquele ato é, a falta de justeza daquele ato e como ela age. E vocês sabem o que São Tomás fala a respeito das virtudes. Elas são como se fossem uma segunda natureza. Para permanecer breve, a natureza humana tem certas capacidades de ação. Pelo simples fato de nascermos seres humanos, nós pensamos, nós comemos, nós falamos. Isso nos é natural. Nós nascemos com isso. Natus est. Somos nascidos com isso. É nascido conosco. Natus est, é natural. Por causa de sermos seres humanos. Mas São Tomás ensina que pela repetição de atos bons adquirimos virtude. E que eles são como se fossem uma segunda natureza em nós. Quer dizer que nós não nascemos com o hábito de falar a verdade de maneira solidamente enraizada em nós. Mas por repetição de atos, e aqui a educação dos pais tem bastante influência nisso, uma disposição inicial de inclinação à verdade e de falar a verdade vai se enraizando em quem repete atos de honestidade e de verdade e de veracidade ao falar. Ela vai adquirindo a virtude da veracidade. Ela pode nunca ter estudado essa virtude nos tratados de teologia moral, nos livros de ética filosófica. Ela não sabe discorrer especulativamente sobre aquilo. Mas é uma virtude, um hábito que ela tem. E depois de tanta repetição de atos assim, ela tem uma tal habilidade de falar a verdade, de ser franca, que é como se ela sempre tivesse sido assim desde que ela nasceu. É como se fosse uma segunda natureza. Como se fosse. E essa pessoa, ao ver um ato que não é franco, e que não é honesto, e que não é veraz, terá uma impressão de repulsa e de indisposição diante daquilo. É um afeto que ela sente, mas que está ligado a um juízo. Ela faz um juízo daquilo. Juízo por inclinação. Conhecimento por conaturalidade. Que natureza é o fundamento dessa conaturalidade?
a virtude, que é como se fosse uma segunda natureza. E existe então uma adequação a essa como se fosse uma segunda natureza do ato virtuoso, da virtude na pessoa, com a retidão equivalente no ato de outra pessoa. E existe então uma connaturalidade. E a pessoa faz um juízo sobre aquilo. Isso aqui está certo. Porque ela é virtuosa. Ela faz as coisas corretas. Mas a mesma coisa acontece por oposto. A pessoa que é viciosa, ao ver um ato honesto, experimenta um certo afeto diante da não conformidade daquele ato honesto com a segunda natureza que ela tem. Agora, não por virtude, mas por vício. E isso faz com que leva ela a fazer um juízo sobre aquilo. Uma pessoa prudente, por exemplo, que visse um ato impulsivo, sem reflexão, camuflado de zelo pela religião católica, não aprovaria. Uma vez, um padre italiano foi visitar Pio IX e ele criticava a maçonaria de um jeito assim bastante violento. Mas era bem prudente. Os meios não eram bons. E Pio IX disse para ele: as suas intenções são boas, mas os meios não. Bem, Pio IX conhecia sua teologia. Mas ele era uma pessoa prudente e não aprovava aquilo ali. Porque a prudência não está só nas intenções, está nos meios usados. Pois bem, imaginemos uma pessoa que não conhece a sua teologia com tanto desenvolvimento assim, como Pio IX conhecia. Mas ele é essa pessoa é uma pessoa prudente. E se ela visse alguém impulsivo, ainda que dando razões aparentemente boas para justificar aquilo, essa pessoa não aprovaria. Essa pessoa talvez não soubesse dissertar, justificar com uma demonstração teórica, especulativa, os motivos teóricos do juízo que ela faz sobre a imprudência do outro. Mas a sua virtude pessoal lhe dá uma repulsa diante da desordem do que vê. E assim também, por exemplo, uma pessoa que é retificada pela caridade, essa virtude que se preocupa com a salvação das almas por meio da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser salvaguardada, custe o que custar, e é assim que se salvam as almas. Ela julgará negativamente de alguém que usa meios pouco sobrenaturais. É nesse sentido que Dom Chotard, na Alma de Todo Apostolado, e eu recomendo que vocês leiam muito esse livro, ele acerta na mosca, falando de bengalas que não produzem resultados duráveis de apostolado quando são tiradas. Meios humanos demais, confraternizações, filmes, refeições, sair para conviver com as pessoas, são bengalas. Se não existe ali o desenvolvimento de uma vida verdadeiramente interior, formada por anos de oração, de reflexão, de recolhimento, isso não irá durar. Ao contrário, quando a bengala for tirada, a pessoa ficará pior do que quando chegou. É como uma planta que não consegue se sustentar. O jardineiro a apoia com uma varinha. Passa um arame em torno dela e ela fica estável. Ele a cobre para que o sol não a castigue, aduba corretamente, rega todos os dias, toma cuidado com as pragas, e depois de 6 meses, ele pensa assim: bem, acho que agora essa planta está suficientemente estável, tirarei o apoio. E ao tirar o apoio, ela entorta de novo. Cheio de paciência, o jardineiro diz: bem, talvez eu tenha sido precipitado demais, talvez eu não tenha percebido uma outra coisa que precisasse de cuidado e que eu negligenciei por falta de atenção. Irei escorar de novo essa planta, cuidar dela com ainda mais dedicação, e assim que ela estiver bem, ela conseguirá se sustentar sozinha. Meses e meses passam com um cuidado redobrado. E ele julga então que a planta agora é capaz de se sustentar sozinha, por uma estabilidade própria, por uma vida interior. E ele então tira a varinha e ela novamente entorta. Falta vida interior. Essas bengalas não sustentam uma vida de conversão se essa conversão não acontece na medula das almas. Se não existe vida interior de verdadeiro recolhimento de oração
e de reflexão. A partir dessa compreensão do que está acontecendo com esses fariseus, eles têm atos de vícios repetidos há anos. Jesus Cristo é muito claro, eles não cumprem os mandamentos, eles buscam a glória própria. Eles têm vícios adquiridos como se fosse uma segunda natureza. E diante das verdades que Jesus Cristo ensina, e da vida virtuosa que ele faz, que ele leva, que ele pratica, como está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, os judeus foram obrigados a confessar, ele fez bem todas as coisas. E Jesus Cristo fala no começo, né, quem de vós me acusará de pecado? Diante dos atos virtuosos de Jesus Cristo, diante das verdades de Jesus Cristo, existe ali uma incompatibilidade, uma falta de connaturalidade. E isso causa certos afetos neles. Raiva, indignação, rancor. E eles se opõem a Jesus Cristo. E isso impede deles aceitarem a verdade. Porque a verdade é que nós temos nossa inteligência muito afetada pelos nossos afetos. Quem já se apaixonou na vida sabe como é. Não vê os defeitos do namorado, da namorada. Os verá quando os afetos passarem. Os nossos afetos afetam a nossa reflexão e o nosso juízo das coisas. E como dizia um dominicano para mim uma vez, sempre gosto de repetir isso, os fariseus agiam com a lucidez que a raiva dá. E, portanto, não aderiam às verdades. Mas qual é a razão mais profunda? É necessário cavar um pouco mais, chegar até a raiz do problema. Por que eles não aderiam com a inteligência a essas verdades? Bem, vimos uma parte do problema, uma parte da resposta. A vida deles, de vício, de atos contrários aos mandamentos, de egoísmo e de amor próprio, faz com que os vícios que eles têm, que são neles como que segundas naturezas, não tenham uma connaturalidade com as verdades e as virtudes de Jesus Cristo. Ao confrontarem a vida deles com a vida e as obras e as verdades de Jesus Cristo, isso causa certos afetos neles, acompanhados de certos juízos. Eles percebem que não há uma connaturalidade entre eles e Jesus Cristo, e eles se opõem a Jesus Cristo. É verdadeiramente aqui, ao contrário do que São Tomás fala, não mais um modo de conhecimento, mas um modo de ignorância. Diante da não connaturalidade da vida deles e dos atos deles com a vida e as verdades de Jesus Cristo, eles ignoram a verdade, mas por culpa deles, por causa dos atos deles, que eles escolhem voluntariamente manter. E por que eles escolhem voluntariamente manter? Porque eles têm apegos. E aqui então nós chegamos num grau abaixo, a mais, que nos ajuda a ver ainda com um pouco mais de clareza. Eles têm apegos. Eles ficam tentando justificar os seus apegos com juízos. Justificativas para tornar os seus apegos virtuosos. Eles separam bem para entregar para Deus, para mostrar para os outros, de maneira ostensiva, de maneira exagerada, de que eles são virtuosos. Na verdade, eles descumprem o mandamento de honrar pai e mãe. Eles ficam encontrando justificativas para maquiar com a aparência de virtude maus hábitos e pecados. Isso enviesa o juízo deles. Apegos. Apegos causam afetos. Quem tem filho sabe. Não vou deixar que você fique mais brincando com isso, porque agora já é hora de estudar. A criança tem apego. Ela então se torna um monstro. Apegos. Isso vale para nós também. E era assim também com os fariseus e com os judeus que se opunham a Jesus Cristo.
quando eles viam que a vida virtuosa de Jesus Cristo implicava, como consequência, que se eles quisessem ter a mesma vida virtuosa, eles tinham que ter desapego de certos apegos, mas eles não queriam. Então eles tinham só uma solução: se opor a Jesus Cristo, para tentar justificar os seus apegos. Eles recusavam as verdades de Jesus Cristo porque, se eles tirassem as consequências lógicas delas, eles teriam que se desapegar dos seus apegos, que levavam eles a pecados. Se eles tinham apegos, então eles não queriam se desapegar dessas coisas. Então só havia uma coisa a fazer: tentar, ou se desse que a raiva dá, provar que Jesus Cristo mente, que ele é um possesso. Ele é um filho de um carpinteiro, o que ele sabe da vida? Ele é um pobre, vem ensinar para nós como é que deve se usar dinheiro, com a parábola do rico e pulão, do econômico infiel. E assim como uma série de outras características que nós também temos. Nós temos apegos e nós buscamos então justificar nossos apegos com raciocínios que parecem justificar esses apegos como se fossem virtudes. O rapaz é vaidoso, gosta de ter uma boa aparência. Ele justificaria isso com: é necessário restaurar a masculinidade no Ocidente, e eu estou fazendo a minha parte. Vaidade, é verdade. Já insisti muitas vezes, o rito latino manda os padres fazerem a barba. Hoje em dia não é assim tão severo, mas está no pontifical. Se o seminarista chega para ser tonsurado e ele tem barba, antes da tonsura o bispo faz a barba diante de todo mundo. Isso não faz da pessoa ser menos homem, menos masculina. Se alguém quiser usar barba, tudo bem, mas não por falsos raciocínios. Apegos de vaidade. É para isso que serve a penitência de Quaresma. As penitências de Quaresma servem para cortar apegos. Não pode ser só um sofrimento que visa, lógico, compensar algum prazer ilícito que eu tive e, portanto, fazer penitência e compensar a justiça divina lesada. Isso é uma razão. Mas deve chegar ao ponto de cortar com os apegos. De fato, o Padre Faber diz que as pessoas elas têm o péssimo hábito de passar rápido demais pela via purgativa. Esse começo que tem 20 anos de duração, até mais, em que nós, por meio de um trabalho ativo, dedicado, de sacrifício, de mortificação, de oração, de combate aos nossos defeitos, vamos cortando apego por apego. Ele diz que as pessoas passam pela via purgativa como gazelas que dão 3 pulinhos correndo rápido, assim, depois já fiz penitência, agora já posso imitar as virtudes de Jesus Cristo. A penitência deve cortar com apegos, isso demora décadas. Pessoas que passam rápido demais pela penitência, pela via purgativa, não progredirão nunca, porque têm apegos. Lembre-se, uma porta pode ser grande. Uma trava pequena bloqueia a porta inteira. Um pássaro pode conseguir voar com a maior leveza do mundo. Se tiver um fiozinho fino que amarra o pé dele, ele não conseguirá sair do chão. Não há progresso enquanto nós não cortamos com todos os apegos. É a indiferença inaciana, é o 5 vezes nada de São João da Cruz, são tantos modos diferentes de falar exatamente a mesma coisa. Cortar com os apegos. É isso que os fariseus não fizeram, e é por isso que nós vemos hoje aqui a coisa chegar ao seu cúmulo, Jesus Cristo sair do templo para não mais procurar reformá-los porque eles foram longe demais. Agora a coisa se cristalizou de tal modo na alma deles que eles são irreformáveis, salvo por milagre. E eu posso dizer, por experiência pessoal, que eu já vi ao longo da vida 30, 40 anos católicos, de 30 a 40 anos de vida, que depois de 30 a 40 anos de vida como católicos, é necessário reconhecer que foram um fracasso como vida católica, por falta de séria disposição de cortar seus apegos, e que foram criando, por meio de leituras, por meio de estudo, justificativas para dizer que os seus apegos, na verdade, eram meios de zelo, eram meios de boas obras. E, na verdade, eles cultivavam apegos.
sejamos cautelosos com a ilusão de transformar apegos em atos de virtude. Sejam sempre muito, muito rigorosos em relação ao uso dos bens desse mundo. A gente insiste bastante, né? Rede social, bebida, convívio com as pessoas, saídas. Sempre haverá algum meio de justificar essas coisas, dando a aparência de virtude. E isso aqui deixa católicos estagnados por décadas, propagando males, tornando tíbios a si mesmos, aos outros, porque eles têm apegos e não querem se desapegar. E é para isso que serve a Quaresma. Sejamos corajosos, sejam corajosos. Cortem com os apegos. Isso é um trabalho de uma vida, isso aí. De reflexão, de oração, de recolhimento. Pedir para Deus, de fato, mostrar quais são os nossos apegos. E realmente, não só passar pela via purgativa de maneira rápida, mas fazer um verdadeiro trabalho profundo, dedicado, de cortar com todos os apegos. Apegos que hoje em dia são oferecidos assim, numa inundação do mundo. Rede social, internet, vida social, tudo que é tipo de meio para propor aparências de vida virtuosa. E na verdade são falsos raciocínios para justificar apegos. Foi por causa de não combater os apegos que os fariseus chegaram tão fundo onde chegaram. E, insisto muito, isso é muito comum entre nós, no mundo católico. 30, 40 anos de catolicismo, e é necessário reconhecer que houve um fracasso. Porque a pessoa ficava justificando apegos como se fossem atos virtuosos. Sejam bastante cautelosos com isso. Lembrem-se, o Espírito de Jesus Cristo é muito claro. Quem quiser vir depois de mim, renegue-se a si mesmo, carregue a sua cruz todo dia e me siga. O mundo é inimigo de Jesus Cristo. Não se trata de fazer disso uma espécie de psicopatia, de desequilíbrio. Mas isso aqui tem que ser muito claro entre nós. O mundo é inimigo de Jesus Cristo. Não se pode olhar para as coisas que existem hoje em sociedade, porque elas são muito difundidas, muito habituais, achar que é normal. É necessário, por reflexão, confrontá-las com a doutrina católica. E por que nós, padres, aqui, nós não ficamos falando nossa própria opinião a respeito do que é certo ou errado? Nós tentamos o tanto quanto, até o infinito, né? Todos os textos que nós conhecemos, mostrar que nós não fazemos mais do que repetir os ensinamentos constantes do magistério eclesiástico, dos bispos e dos teólogos, que são uma participação do magistério da Igreja. Porque o que eles ensinam, há séculos eles ensinam, e os seminaristas e padres são obrigados pelos seus bispos a utilizar isso nas direções, nas confissões, etc. Portanto, são uma participação do magistério papal. Para que nós, sacerdotes, também não sejamos iludidos de propor uma ideia nossa de vida espiritual, enviesando a vida espiritual de vocês e a nossa também. Nós simplesmente repetimos nem mais nem menos do que a Igreja repete. Sobre tudo o que é feito no mundo hoje em dia, bem, o Padre Daniel fez um sermão um tempo atrás, faz poucas semanas, sobre todo tipo de problemas morais e doutrinários e intelectuais que existem hoje em dia entre os católicos. Ele foi muito claro, nós não alertamos os fiéis por uma opinião pessoal nossa. Nós não fazemos mais do que repetir o que o magistério eclesiástico fala, nem mais nem menos. E isso nos blinda de qualquer viés pessoal. Nós não ensinamos mais do que o magistério eclesiástico. Nós não colocamos sobre os ombros de vocês nenhum peso acima do que Deus pede, e nós não aliviamos a cruz que Jesus Cristo quer colocar sobre os nossos ombros. É para isso que serve a Quaresma, para cortar apegos, porque senão, por repetição de atos viciosos, adquirimos como que uma segunda natureza viciosa, que diante do bem e da verdade feita e ensinados, nós apresentaremos repulsa. Procuraremos justificar nossos apegos e vícios com falsas razões. Que Deus nos livre dessas coisas.
Faça uma boa quaresma, mas é necessário mirar bem. Cortar com os apegos. É para isso que servem as penitências de quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.